Olá, estamos começando o Arena o Norte, aqui no seu sistema O Norte de Comunicação. Novo empreendimento, também nova programação e o Arena o Norte trazendo o espaço do esporte aqui para o sistema O Norte de Comunicação. Hoje estamos recebendo o professor Caio Alencar, ele que é coordenador das escolinhas do Botafogo Futebol Clube, o nosso glorioso Belo, e o projeto social CFA. Então ele vai falar conosco aqui do Arena o Norte. Caio, seja bem-vindo aqui no Arena o Norte, no seu Sistema Norte de Comunicação. Prazer recebê-lo, viu? Prazer, obrigado pela recepção, pelo espaço. Bater um papo sobre futebol, né? Vamos conversar. Verdade. Caio, me diga uma coisa, como é que estão as escolinhas lá no Botafogo? Quais são as categorias disponíveis? A gente tem atualmente todas as categorias, até o Sub-15, né? Onde eu procuro bater bastante na tecla da organização campo e extracampo. Acho que a metodologia muitas vezes precisa ser lapidada, filtrada, reciclada, para que a gente tenha um trabalho melhor visando a um trabalho gradativo. Porque qual é o correto? O 11, o 13, o 15, o 17, o 20 e o profissional. Então não adianta o aluno chegar no 15 ou no 17 sem a lapidação correta nessas categorias, entendeu? Entendi. Quer dizer que há também essa preocupação por parte da Escola de Botafogo no que diz respeito a esse extracampo também. Com certeza. O futebol hoje é campo e extracampo o tempo todo. Quais são os professores que continuam militando lá na Escola de Bom, Botafogo? eu estou como coordenador e treinador, né? E temos também o Silvio e o Agnaldo como os professores e o Bigo também. No caso, ajuda, o Fabiano fica na coordenação, tem toda uma equipe. Silvinho, que foi campeão pelo Botafogo em 88, e Aguinaldo, que foi o artilheiro do Brasil em 92. Seguem lá conosco. Foi o artilheiro do Brasil com 35 gols nos estaduais de 92. Caio, e a questão de competição? As escolinhas participam de eventos? Você organiza competições internas? Porque é importante movimentar também a garotada. Na temporada passada, eu organizei a Belo Cup, primeira edição, onde a gente foi tricampeão em todas as categorias. Convidei o Flamengo, convidei Revelação, entre outras escolinhas. Essa temporada vai ter também, no fim do ano, a Belo Cup. E todo mês é realizado um jogo festivo, onde todas as categorias jogam. Entendi. A gente joga 5 de abril agora, esse sábado outro, após as finais do Paraibano, né? Sim. Contra o Santa Rita, do Vando. Ah, entendi. O Santa Rita, que é aquela equipe que, inclusive, comprou o Internacional para jogar até uma das divisões do Campeonato Paraibano. Isso, corretamente. Caio, e outra coisa também, a gente estava conversando, você que é uma pessoa que tem a educação física, o esporte no DNA. Seu avô foi um dos principais professores de educação física aqui da Paraíba, ao que eu mando um abraço, ao professor Ronaldo Barbosa. O menino está aprendendo ali o fundamento. E o que é importante passar no que diz respeito à coletividade, da importância dele ter um bom passe, deixar o companheiro na cara do gol, não ser individualista dentro de campo. Tudo isso você também contribui para fazer com que o menino também possa ter essas características? Sim, o aprimoramento dos fundamentos é essencial, né? E hoje em dia a gente vê muitas vezes não tendo esse trabalho. Então, o domínio, o passe, a finalização, né, são aprimoramentos que levam toda uma carreira. Então, tem que ser lapidado lá do início, lá do começo, né? Então, eu me preocupo bastante, principalmente também com a questão do tático e do técnico. Por exemplo, dentro do campo, saber se posicionar, saber qual é a sua posição de origem, como você desempenha, onde você desempenha. Então, esse trabalho tático, técnico e fundamento, para mim, é crucial. Entendi. E aquela conversa que tem o professor, coordenação e pais, existe também esse contato de, quem sabe, algo informal, diálogo, pais, professores? Existe, porque assim, às vezes a gente precisa também trabalhar os pais, não só os alunos, né? Para ter mais calma, para ter tranquilidade, para entender como é o processo. O torcedor, ele pode ter aquele pensamento emocional, mas o profissional não. Então a gente tem que comunicar a eles como funciona. A calma, a tranquilidade, entender que é um trabalho demorado, que é um trabalho gradativo. Quem joga, quem não joga, quem joga mais tempo, quem joga menos tempo. Isso tudo não é tão fácil quanto parece. A gente tem que ter um pouco de jogo de cintura para dar certo. Acontece, Caio, por exemplo, numa categoria sub-9, numa categoria sub-11, vai ter um joguinho de campeonato, digamos assim. Pode membro da escolinha que está inscrito no campeonato ficar sem entrar na partida? Isso você não é permitido. Você considera imoral, ilegal? Não pode. O que é que acontece?
Escolinha, existe essa principal diferença do alto rendimento. Sim. Alto rendimento vai jogar os selecionáveis. Escolinha tem que jogar todo mundo. Entendi. Todas as categorias, todos os alunos precisam entrar, se é bom, se é ruim, entre aspas, né, que isso é figurativo, tem que jogar todos. Agora, já no alto rendimento, não. Vai jogar aqueles jogadores selecionáveis. Escolinha, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que jogar. Entendi. Se é uma competição que enfatiza seu time da escolinha, Exato. tem que ter, no caso, a inclusão. Não é isso? Todos têm que participar. Entendi. É porque a gente vê muitos casos, como você explicou. Quando faz a seleção, existe a seleção da escolinha para disputar uma competição de alto rendimento, aí sim Exato. que pode já a criança, o garoto, o adolescente já saber que pode entrar, como pode não entrar, o que é melhor para a equipe, no que diz respeito ao resultado, né, Caio? A partir do sub-15 isso já acontece, né? O sub-15, o 17 e o 20 já é considerado alto rendimento, categoria de base. Sei. Então a categoria de base só vai jogar realmente aqueles selecionáveis. Agora a escolinha até 14 anos aí é um processo de inclusão total. Entendi. E, no caso, quando o garoto não entra, há um risco de frustração? Com certeza, porque ele não vai entender, não é o momento dele entender. Entendi. Ele tem que participar, até porque o futebol ele não vai trazer só a questão de vencer ou perder. É inclusão, é interação. Então todo atleta ele tem o direito de ter esse momento, entendeu? Sei. De inclusão, de interação entre eles. Ô Caio, quais são os dias dos treinamentos das escolinhas do Botafogo? Terça-feira, a partir das 8 horas até as 10. Quarta, a partir das 2 até as 4. Certo. E no sábado, de 8 às 10. Entendi. E no caso, o processo da SAF, que administra o futebol do Botafogo, ela, no caso, não modificou a questão das escolinhas. Não, ainda não. A questão dessa aí é uma questão de transição, né? Entendi. Ainda tem algumas coisas em transição. Sei. No momento, segue normal. Sim, segue normal. Agora o Botafogo vai disputar o Campeonato Paraibano Sub-17. Exato. Você faz parte de alguma gerência que vai contribuir no que diz respeito Eu ao estive Sub-17? presente na avaliação. Sim. Né? Foram 4 dias de avaliação, os 2 primeiros foram, em média, 500 alunos avaliados, eu estive presente lá, Certo. na segunda e na terça. Já na quarta e quinta ficou na comissão técnica. Eu vou ficar realmente mais focado na questão da escolinha. Sim, no caso, então, na divisão de base, o Sub-17, a comissão técnica é o Maia, Maia, Edinaldo Edinaldo, e o ex-goleiro, Gleidson. né? Isso. O Gleidson. São 3 grandes profissionais, a quem eu mando um abraço. Maia, que jogou na Espanha, no Lérida. Edinaldo, que recentemente estava como preparador de goleiros do Oeste, lá em Barueri, que foi campeão paraibano 2 vezes. Edinaldo foi campeão pelo 13 em 89 e campeão pelo Souza no primeiro título do Dinossauro da Paraíba em 1994. Caio, além do Botafogo, você ficou conhecido aqui em João Pessoa por um projeto, o CFA, que a gente já divulgou, você quando era recém-formado ainda. O CFA, o que é que se trata desse projeto, Caio? É um projeto de oportunidade. Né? É um projeto que eu procuro oportunizar os alunos com avaliações. Né? Eu já enviei mais de 50 alunos para avaliações. Sport Recife, 13, VF4, Núcleo do Grêmio, enfim. De uma maneira geral. A gente é multicampeão aqui nas categorias de base, a gente é campeão da Copa João Pessoa, do Supercopa e da Red Bull, mas é um projeto que, acima de tudo, eu procuro ter disciplina. Sei. Né? Tem que ter disciplina, organização, respeito, postura, educação. Não é só o futebol. Já teve vários alunos de muita qualidade que eu não aproveitei porque não se encaixava no que eu queria como time, como um profissionalismo ali. No caso, o garoto era bom de bola, Exato. mas não tinha um caráter que agradava, digamos assim, coletivamente. É o que eu sempre digo, futebol é campo e extracampo. Se tiver só o campo, não adianta. Ô Caio, e existe o pai que tem um filho goleiro. Muitos se queixam também que não existe uma preparação em alguns locais aqui de treino específico para o goleiro. O goleiro treina o fundamento com os demais companheiros, colegas, mas não tem algo específico. Como é lá no CFA? A gente tem um profissional para isso, Sei. no Botafogo também tem profissional para isso. Para mim, o time começa pelo goleiro, né? Sim. Para mim, o mais importante no clube, porque é ali que entra e que sai. Então, a gente já viu vários times aí ganharem competições, campeonatos, por ter um goleiro qualificado. Sim. Então, tem que ter uma preparação qualificada. Isso é mínimo, tem que ter. Os treinos do CFA, onde são? No momento, a gente está desempenhando só jogos. A gente Sim, estava entendi. treinando ali no Ivan Tomás desde a temporada passada, mas devido à agenda, à correria que é Botafogo, Secretaria, CFA, no momento só jogos. Sim.
Lembrar você que também exerce a função de professor na Secretaria do Desenvolvimento Humano, né, cara? Exato. Onde é que você comanda os treinos? Eu sou professor lotado no Geisel, Sei. mas o Geisel esteve em reforma recentemente, estou na Sejub. Sei. Agora em julho completa 7 anos já na secretaria. Entendi. E a importância também, você trabalha com vários públicos. Exato. Você tem um público de escolinha, que são alguns que os pais têm um nível poder aquisitivo, de médio para alto. Você tem o pessoal do projeto e tem também essa parte do desenvolvimento humano que você vê que são pessoas carentes, né, Caio? Todos. O objetivo lá é justamente esse lado, usar o futebol como ferramenta de mudança. Usar o futebol como ajuda, como tirar ali de um núcleo propício ao lado errado para oportunizar, não só com oportunidades de clubes, mas oportunidade de ensinamento, de respeito, de postura, de educação, de saber se portar, de ter disciplina, de ter regras. Então é um trabalho muito bem feito da secretaria. Muito bem feito, que a gente vem colhendo muitos frutos. Entendi. E funcionava no CSU do Geisel, é isso? Exato. E hoje... Na verdade, são vários núcleos, né? A Sim. gente tem o Geisel, tem o Sejub, tem Mandacaru, tem Rangel. O Mandacaru onde treina a escolinha do Maia e do Jean também, né? Lá ali é a Ponte Preta do Maia, né? Isso. Aí a gente tem vários núcleos, entendeu? E todos os núcleos é um projeto chamado Virando o Jogo. Todos os núcleos é desse projeto. Entendi. Tá certo. Estamos aqui conversando com o professor Caio Alencar, ele que é coordenador, é professor de Educação Física, coordenador que eu digo das escolinhas do Botafogo Futebol Clube aqui de João Pessoa. A gente vai para um rápido bloco comercial. Fica aí, não saia não. Daqui a pouco a gente continua esse papo com o professor Caio Alencar aqui no seu Arena Norte. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O pior ódio é o que se disfarça de amor. Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba. Um parque. No meu bairro. Calçamento. Na minha rua. Escolas novinhas. Para minha filha estudar. IPTU de João Pessoa. Você faz parte desse crescimento. Cota única prorrogada. Pague com 15% de desconto até 31 de março. E ganhe mais 5% de desconto se você estiver em dia. Boletos no aplicativo João Pessoa na palma da mão, no portal do contribuinte e no centro administrativo. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento. Estamos de volta no Arena Norte, aqui no seu Sistema Norte de Comunicação. E hoje o nosso convidado especial é o professor Caio Alencar. Vou repetir, ele é coordenador das escolinhas do Botafogo. Voltando ao assunto, Caio, em termos que a gente vê muito, escolinha, futsal, que é a society, Sim. futebol de campo, 11 contra 11, e o futsal. Sim. Você acha que o garoto ele tem que estar apto a jogar nas três modalidades? A gente tem um histórico aí do futsal ajudando bastante o futebol de campo, né? Porque o drible curto, o raciocínio lógico, rápido, então, quanto mais ele estiver interagido no meio da bola, do futebol, melhor para ele, né? Porque ele vai ter valias que vão ser aproveitadas no outro local. Entendi. Então quer dizer que você, na sua opinião, aquele garoto que faz a escola de futebol de campo, também, se puder fazer futsal, é importante? Com certeza. É mais movimentado, é menos tempo para você descansar. Sim. Porque são 4 na linha, então fica o tempo todo bola indo e vindo. No campo você consegue segurar um pouquinho,
você tem uma defesa, você tem um lateral que pode cobrir você. Futsal o tempo todo, é dinâmico. Ô Caio, com relação aos alunos do seu projeto, o CFA, são garotos que vão disputar uma competição, eles são necessariamente federados? Todos são federados, mas o CFA atualmente não é federado, é um gasto muito grande, né? Sim. Que a gente não pode ter. Mas todos os nossos alunos são federados, são alunos que foram campeões agora pelo Miramar no acesso, foram campeão pelo Auto Esporte no acesso também. Tem um aluno que estava recentemente agora jogando na Argentina, fazendo teste, avaliação. Enfim, são alunos de muita qualidade. Teve um que jogou 2 Copas São Paulo recentemente agora. Então, é um grupo muito qualificado. Caio, o que é que você acha que é mais difícil para que o garoto que está no sub-18, sub-19, assim, dele realmente despontar no futebol profissional? Psicológico. É mesmo. A partir dos 16 anos tem uma decadência muito grande de foco. São coisas da vida que aparecem? Coisas da vida. Aquele que tem uma dificuldade maior financeira, o aperto, a cobrança. Aquele que tem uma mente que não está tão focada no futebol, as distrações. Sei. A maior queda que a gente tem são 16 anos para cima. Entendi. E falando de inclusão, você falou já que a questão da escolinha não pode ter exclusão. Inclusão. A gente vê hoje muitos garotos com TDAH, alguns com TEA, transtorno do espectro autista. Aqueles, eles podem fazer escolinha de futebol? Com certeza. A gente já teve alunos lá também dessa forma. É inclusão. Sim. Tem uma paciência maior, um tratamento com mais carinho, com mais atenção. Mas são ótimos alunos também. Sim, no caso, isso contribui até para a socialização deles? Com certeza, com certeza. O esporte é vida. Sei. O esporte ajuda, o esporte edifica, salva. O esporte é muito importante. É verdade. Muita gente ainda não despertou do que é positivo para a vida da pessoa, não só profissional, como pessoal, o esporte, né, cara? Com certeza, com certeza. A pessoa em todas as idades deve fazer uma atividade física, né? Com certeza, resistência, respiração, mobilidade, inclusão, interação, são várias valias além do futebol. Né? Ô Caio, eu acho que você não lembra não de uma época que as pré-temporadas das equipes, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, eram realizadas na areia da praia, quase um mês de pré-temporada. Alegava-se que a época era para trabalhar mais a parte cardio, né? Mas hoje a gente não vê mais. Pré-temporada é coisa curta, né? Cardio e também a resistência, né? Sim. Areia fofa, a resistência e tudo Sim. mais. Mas pré-temporada hoje é algo mais curto. Mas como é que você vê essa questão do calendário? Fica mais difícil para o atleta? Vou trazer para o lado profissional. Você vê que os atletas estão na Europa, aí tem a data FIFA, aí corre para a América do Sul para disputar a eliminatória, depois tem que voltar para lá para os campeonatos. Há um desgaste. Com certeza, porque você precisa performar e recuperar. Entendi. Como é que você vai recuperar se você só performa? Vai arrebentar o músculo. Sim. Vai ter uma lesão. Lesão de grau 1, grau 2, grau 3, depois para recuperar é mais difícil. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla do calendário aqui, né? Entendi. É muito difícil. E quando traz para a parte de escolinha, é necessário um tempo, um dia de descanso, ok? Ou o garoto pode, segunda, quarta e sexta, fazer uma escolinha de futebol de campo, terça, quinta e sábado de futsal, ou não tem problema? Primeiro é importante o acompanhamento médico, né? Certo. E assim, depende muito do nível de exigência. Sim. Se é um treino leve, moderado, ok. Se é um treino mais pesado, é importante a recuperação, senão ele vai acabar se lesionando também. Entendi. Por conta do músculo, né? Está sendo muito exigido ali. Porque a gente falou agora da importância de mesclar o futsal com o futebol de campo, então a gente vê muito isso. As pessoas que fazem futsal, como eu, por exemplo, costumo ver, alguns amigos do meu filho, e fazem também o futebol de campo como um complemento. Com certeza. Isso contribui também, como você já disse. Demais. Ô Caio, e você já atuou como personal também, não é? Sim. E a questão do personal, trazendo para esse lado, já que João Pessoa está repleta de academias, pessoas procurando cada vez mais buscar a saúde, a importância do personal em uma academia para o cliente, assim. É muito importante porque ele vai dar uma direção correta do que deve ser feito, né? A questão da contração, da respiração, do exercício completo, né? Vai ser um trabalho mais completo, mais profissional, que vai trazer uma valia muito maior. Eu perguntei porque a gente viveu recentemente uma polêmica na questão de as academias cobrarem ou não para que o personal pudesse acompanhar o aluno da própria academia, mas você, na sua ótica,
você vê a importância de realmente o acompanhamento do personal com certeza. nos mais diversos aparelhos, assim. Com certeza, com certeza. Vai dar uma valia muito maior para o treino, para a questão de melhorar mesmo de uma maneira profissional. O Caio, e no que diz respeito à parte nutricional, já que a gente vê muitas crianças viciadas no bom sentido, cachorro-quente, corante, sorvete, nessas coisas. Acho que para um campeonato, vai ter um campeonato sub-13, o que é que a criança deve se alimentar nesse dia assim? A alimentação é importante para tudo, né? A questão de fruta, né? Verdura, comer bem, se alimentar bem, bastante água também. Se você vai ter um jogo de alta performance, você precisa se cuidar. Não só a alimentação, mas também o sono. Sim. Dormir bem, dormir cedo, acordar cedo. Isso implica diretamente no seu rendimento. Não tem como você ter um rendimento correto se você dormiu mal, se você se alimentou mal, é impossível. Então, você vai performar melhor se você se cuidar. É por isso que eu falo tanto do extracampo. O campo e o extracampo vai estar toda hora lado a lado, não tem como. Mas sabe o que é, Carlos, que eu falo esse assunto? Porque você falou a questão do sono. Tem algo realmente que está nas mãos das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que é tablet e celular, as chamadas telas. Isso vem prendendo cada vez mais esse segmento e isso interfere, queira ou não, diretamente, digamos assim, no sono. Com certeza. Negativamente, né? Negativamente. Negativamente, porque perde a hora de sono, acorda tarde, perde a hora de ir, não se concentra. Então é muito complicado. É como eu sempre digo, o extracampo vai influenciar. Não adianta você se dedicar ao treino, se você não come bem, não dorme bem, não se prepara psicologicamente extracampo, você não vai render. Entendi. E eu sempre digo aos alunos, do seu lado vai ter alguém que, com aquela oportunidade, é a vida dele, ele vai se doar, ele vai se entregar. E o talento nem sempre chega. É verdade. Às vezes aparece para quem se esforça, para quem se dedica, para quem se entrega realmente. Caio, voltando à sua especialidade, escolinha de futebol. Aquela criança no sub-7, sub-9, que está ali no jogo, no treino, no coletivo, chamando palavrão com um coleguinha. Não pode. Qual seria a atitude correta por parte do professor? A minha maneira de trabalhar é sempre chamar em particular e corrigir. Sim. Nunca expor em público, porque a gente vai constranger o aluno. Sim. Chama em particular, corrige, ensina que não pode, aquilo não acontece mais. Sim. A minha maneira é essa. Então é importante. E se ele persistir, é bom ter uma conversa com os pais também? Sim, com certeza. Advertência. Não é permitido. Quanto mais você cria um clima saudável, mais alunos saudáveis entram. Entendeu? Sim, então entendi. você precisa criar um clima saudável, seja no alto rendimento, na escolinha, no lado social, porque são vários núcleos, como você falou. Então o clima tem que ser saudável. A educação tem que ser o primeiro ponto de todos, respeito, postura, tudo isso. Entendi. Então quer dizer que realmente é prejudicial aquele jogador sub-11, sub-9, sub-7 que fica exigindo, cobrando através de palavras de baixo calão, né? Não tem mais espaço no futebol, diria. Sei. Não tem. Caio, voltando para o seu conhecimento, já a gente chegando já perto do nosso encerramento, o que é que mudou o futebol? Está mais rápido, está mais forte? Os jogadores estão mais com um porte físico maior? Eu tenho uma crítica muito construtiva sobre isso. Para mim mudou negativamente. Sim. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. A lateral direita. Certo. Escasso. Às vezes a gente diz assim, a seleção brasileira não é tão distante. Isso. Porque o núcleo lá embaixo também não tem. É verdade. Entendeu? A Então, gente pode dizer, o último lateral direito que tivemos foi Cafu, né? olha a escassez que tem, olha a quantidade de tempo. 20, Hoje, mais de 20 anos. Pronto, você vai fazer uma avaliação, você vai ter 60 meio-campos, você vai ter 6 laterais. É verdade. Mas isso se dá por quê, Caio? Porque a noção de querer ali jogar no meio-campo para ser o camisa 10 e tudo mais. Sim. E assim, hoje o futebol é muito físico. Isso. A gente não tem aquele jogador de quebrar a linha, de fazer 1-2, de se movimentar ali. Não, é muito físico, é muito tático. Tem que ter o tático? Tem, mas também tem que ter a irreverência. Quer dizer que enferruja muito, é? A gente chegou a 5 Copas do Mundo como? Quais são os talentos? Individuais, né? A gente não tem. É verdade. A gente não tem. O jogo agora que a gente assistiu, Brasil e Argentina, Sim. desculpa a sinceridade, foi um baile. Foi um absurdo. A gente não viu a bola dentro de E se campo. Messi tivesse com o Lautaro Era Martins? ali era para ser de 7. A gente não Não é- viu a bola, a gente não viu. Isso é o que é tático. Individualidade a gente tem, É verdade. mas e o trabalho?
Entendeu? Por quê? Porque está engessando, está enferrujando. É. A gente tem que ter a quebra-linha, tem que ter reverência, tem que ter a ousadia dos alunos. A gente não está tendo isso. E isso está tendo lá embaixo também, quando eu digo lá Sim. embaixo, categoria de base. Você faz uma avaliação hoje, você não vê um atleta com confiança, Sim. sabe? De ir para cima, de finalizar de fora. Na minha época, eram vários. Já tem a preocupação de obedecer taticamente. Totalmente, 100%. E a tirar a cartola? Onde é que tem? Verdade. Fazer uma coisa diferente? Não vai ter. Então, hoje, para mim, esse é o principal ponto daqui. Tá aí. Professor Caio falando da sua experiência no futebol e também trazendo seus comentários futebolísticos também para quem está nos assistindo. Caio, satisfação. Toda minha. Obrigado por ter Obrigado. vindo aqui divulgar o seu trabalho e a gente só agradece. O espaço está aberto para a gente também bater um papo. Quem sabe um dia lá na Maravilha do Contorno, lá certeza. no projeto social CFA, para a gente conversar mais e quem sabe mostrar também para o espectador do Sistema Norte. Eu que agradeço, tá? Sempre muito bom falar de futebol, estou aqui à disposição. Obrigado pelo espaço, parabéns a todos e um abraço. Tá aí. Então, professor Caio Alencar, o nosso primeiro convidado do ano de 2025 no novo Sistema Norte. Você siga o Sistema Norte nas redes sociais, @Sistema Norte. E a gente vai já nos despedindo do programa de hoje. A Arena Norte volta daqui a uma semana. Um abraço, até logo, pessoal. Um abraço.